Olá, estamos aqui para mais uma aula super importante que compreende esse conjunto de 10 lives. E aqui vai a pergunta da nossa live de hoje. Olha que pergunta incrível que eu quero fazer para vocês. Querer agradar todo mundo é sinal de que há algo errado, tá? Essas lives, esse conjunto de lives, elas vão se complementando, né? Elas vão se organizando, se reorganizando o assunto todo. Então, essa é a nossa terceira live, e essa terceira palestra, esse terceiro encontro, e eu te convido, caso não tenha assistido os dois primeiros, retorne no canal, assista as duas primeiras, para que você possa ir colocando as pecinhas do quebra-cabeça que vão sendo montados a cada assunto, a cada dia aqui no nosso processo desses 10 encontros, tá certo? Então, hoje é o nosso terceiro dia de lives, onde o nosso assunto é entender a mentalidade, entender o comportamento, que são formados a partir de uma emoção, e essas emoções, elas trazem para a gente uma nova, quando a gente reorganiza elas, quando a gente dá lugar ao passado, quando a gente muda o inconsciente, automaticamente a gente muda o nosso comportamento e muda a nossa mentalidade, tá certo? Então, para que a gente faça essa mudança, é necessário que a gente compreenda, que a gente conheça o nosso, da onde vêm as emoções que formam a nossa mentalidade, né? Nós não primeiro pensamos para depois a gente agir. A gente primeiro sente no nosso campo emocional e a responsável, a grande responsável para a conexão desse mundo emocional é no chakra cardíaco, no chakra do coração. Então, a gente primeiro sente, depois a gente forma um pensamento, que é a mentalidade, e depois a gente traz para o comportamento, tá certo? Não é o contrário. Então, assim, eu costumo deixar muito frisado que, assim, não existe seres racionais e seres emocionais. Todos os seres são os dois, tanto racional quanto emocional. A questão é, quando as nossas emoções estão corrompidas, a aparentemente dá a sensação de que nós estamos usando sempre o nosso modo racional para resolver as questões. Se essas emoções estiverem corrompidas por um movimento mais dramático, a gente tem a percepção, uma sensação de que a gente é mais emotivo, tá? Mas nós somos seres emocionais, primordialmente, né? É um dos grandes recursos aqui do planeta Terra, é aprender a lidar com as nossas emoções. Então, é a primeira missão que fazemos lá no primeiro setênio, do 0 aos 7 anos, que é aprender a compreender as emoções humanas, tá? Então, olha lá. Querer agradar todo mundo é sinal de que há algo errado. E é como eu costumo falar aqui nesse conjunto de lives, assista até o final para que você entenda que agradar e desagradar não necessariamente eles sejam contrários no nosso comportamento, tá certo? Quando eu agrado todo mundo, eu desagrado a mim. Quando eu desagrado todo mundo, eu provavelmente desagrade a mim também. Então, a gente compreende até a percepção de uma das leis universais que vão permear aqui o método Essência Master, que é a lei da ação e reação, tá? Então, o que eu devolvo, o que eu entrego, eu recebo, né? Então, eu preciso entender que quando há o demais, eu vou implicar exatamente nessa primeira aqui, essa primeira questão, que é as leis sistêmicas, tá? Que é o do dar e receber. Então, se eu quero sempre agradar todo mundo, eu estou dando muito mais do que eu estou recebendo. Então, o que que acontece? A gente desequilibra exatamente uma das leis sistêmicas, que é do dar e receber. Se eu dou demais, né? Eu costumo usar aqui, eu deixei até aqui do lado um exemplo para a gente trazer aqui, né? Então, se eu tenho esta pedra e eu dou, né? Eu dou e eu não recebo nada. Eu gero um desequilíbrio.
Aí eu dou mais uma pedra e eu não recebo nada, tá? Eu gero mais um desequilíbrio. Eu vou dar mais uma pedra, eu gero mais um desequilíbrio. O que acontece? Fica muito pesado para aquele que está recebendo demais a minha atenção, meus agrados, os meus mimos, aí eu resolvendo as questões para ele, sendo totalmente anulada contra as minhas necessidades. Então, eu estou deixando aqui pesado demais. Então, eu entro em desarmonia, né? Então, o outro, para que ele possa se livrar daquilo que está ficando pesado para ele pode até entrar no movimento de abandono, porque é pesado demais, tá? Então, a gente querer agradar todo mundo, a gente gera movimentos de abandono, por exemplo. Tudo bem? Pertencimento. Por que que a gente quer agradar todo mundo? Pela necessidade de pertencer, primeiramente, ao nosso sistema familiar. Então, na live passada, eu falei sobre a criança anulada. Então, ela é anulada porque ela tem necessidade de pertencimento. Então, todos têm direito de pertencer, inclusive o tio alcoólatra, os abortos, né? O pai separado, a mãe falecida, tudo tem direito de pertencer. Então, as histórias precisam pertencer ao sistema. As histórias todas fazem parte do sistema, tá? Quando eu excluo situações, pessoas ou fatos, eu gero segredo, que eu gero mentiras, que eu gero campo de ilusão, que eu gero emaranhado, tá? Então, é uma das outras leis. E da hierarquia, de quem veio antes, né? Então, quem veio antes? O pai veio antes do filho, o avô veio antes do neto, o bisavô veio antes do bisneto. Então, é preciso a gente compreender uma hierarquia de recebimento de energia. Gente, não confundam as coisas quando a gente explica sobre as leis sistêmicas, tá? Então o meu pai é violento, e aí, como eu tenho que respeitar a hierarquia, eu vou ficar em silêncio apanhando. Não é sobre isso. Então, se você pensou isso, esse é um mecanismo de defesa. Sendo um mecanismo de defesa, ó, tire as pedras da mão, porque não é isso que as leis sistêmicas falam, tá? Não é isso que as leis sistêmicas falam. Então, se passa pela sua cabeça que é isso, vem aqui entender mais pelo método Essência Master, que até o final desta live de hoje, desse encontro de hoje, você vai entender qual a maneira que você vai poder entender melhor sobre o que são essas leis sistêmicas, tudo bem? Então, tome cuidado para não fazer interpretações equivocadas. A gente querer agradar todo mundo, a gente gera ansiedade. Por quê? Lembra das leis sistêmicas? Se eu não estou no meu equilíbrio, eu gero uma desarmonia que, por exemplo, ela pode ser a codependência, né? Então, eu necessito de que as pessoas validem as minhas ideias, meus anseios, os meus sonhos, os meus projetos. E para que a gente viva uma vida adulta saudável, a gente precisa não ter essa codependência. O adulto, ele paga o preço, né? Vou até colocar aqui um adendo, né? Para ser um adulto saudável, precisamos pagar o preço. Por quê? Se eu quiser ser uma criança olhando para a minha vida, eu também vou pagar um preço sobre isso, tá? O preço do medo, da ansiedade, porque quem precisa de validação é a criança. A criança, ela faz alguma coisa, ela olha para o adulto para ver se o adulto está apoiando, ela também está na fase do seu reconhecer das emoções, do seu comportamento, da sua mentalidade. Então, ela está em processo de experimentação, ela olha constantemente para o adulto para entender se os manejos dela são manejos adequados, tá? Mas, enquanto adulto, esse adulto não pode continuar olhando para outro adulto esperando uma validação. Então, assim, eu preciso compreender que essa codependência e validação é que gera essa ansiedade. E aí eu quero agradar todo mundo. Porque se eu agrado todo mundo, as pessoas terão olhos para mim no sentido de trazer um,
uma validação, sim, mas um reconhecimento, eu vou conseguir pertencer, né? Então, assim, eu vou agradar todo mundo para que eu pertença, tá? E isso é uma escolha equivocada, tá? A depressão, querer agradar a todo mundo é depressão. A ansiedade não é o contrário da depressão, tudo bem, gente? A pessoa pode ter o processo depressivo e também ansioso manifestado no seu comportamento e mentalidade, tá? Quando eu falo de depressão, pelo método Essência Master, está desenvolvida uma fórmula. Eu sou, porque somos e eu vim para servir, tá? Então eu preciso estar no meu centro para que eu enxergue o todo e eu sirva a esse todo. Isso é o propósito de vida. Pessoas com depressão estão fora do seu propósito de vida, tá? Estão fora do seu propósito de vida. Marquem isso com você. Eu adoro usar essa frase, tá? Pessoas com depressão necessitam de validação, estão no processo de dependência emocional, portanto, não enxergam o seu servir, porque não estão no seu centro, entram em depressão, tá? E onde está essa necessidade de agradar todo mundo? Na infância ferida, nos abusos, tá? Que pode ser abusos físicos, emocionais ou sexuais. Então, toda a pessoa, a grande maioria das pessoas passaram por abuso, seja ele instância que for, seja físico, seja verbal, ainda vou colocar aqui mais um, tá? Pode estar no emocional aqui, eu vou colocar um adendo do verbal, tá? As chantagens, os emaranhados que se criam. Então, o adulto, ele vem de uma infância de abusos. E vindo de uma infância de abusos, ele quer agradar todo mundo para pertencer, tá bom? Então, assim, a gente encerra a live de hoje dizendo o quê? Uma pessoa que quer agradar todo mundo, ela está sempre em vigilância. Então, vamos observar cervical, tá? Eu quero agradar todo mundo, eu sou codependente, eu tenho crise de ansiedade, eu tenho crise de depressão, eu tenho todo desequilíbrio nas minhas leis sistêmicas, eu sofri abusos nas mais diversas ordens, então eu desenvolvo uma coisa que se chama alongamento de pescoço, porque eu desenvolvo na psicologia da correlação a necessidade de estar aqui, ó, em vigia, então eu tenho que antecipar as dores do outro para que eu possa agradar, isto vem desta infância ferida, tudo bem? Para que ela pertença, e a gente começa a desenvolver problemas, por exemplo, torcicolo, cervical, né? E aí é necessário que a gente compreenda como a gente passa a pertencer ao sistema sem agradar todo mundo. E como eu gosto de deixar claro, não é possível fazer isso sozinho, é preciso fazer isso com uma rede de apoio, como é o método Essência Master, justamente para que o ego não explique o inexplicável. Tudo bem? Tá? Não podemos usar a frase, por exemplo, mas todo mundo apanhou e todo mundo sobreviveu. Não é isso que estamos falando. É a mesma coisa lá da relação do pai abusivo, né? Então, eu tenho um pai abusivo, mas eu tenho que ficar lá porque eu tenho que ter o respeito à hierarquia. E também não é isso. A mesma coisa não é a relação de que todo mundo apanhou e todo mundo sobreviveu. Não, não sobreviveu, tá? As pessoas estão dilaceradas. E isso vai dar para gente o lugar de entender esse dilacerado com as dores e doenças, os acidentes que não são da vida, tá? Não temos um corpo, a gente tem uma missão espiritual dentro de uma experiência terrena e não é para ter um corpo adoecido, tudo bem? Então, um grande abraço. Compartilhe essa live. Nós temos ainda mais uma sequência de lives aí pela frente. Então, se inscreva no canal para que você assista a live na estreia. Já compartilhe, já avise pessoas que está rolando essa conjunto de lives e, ao mesmo tempo, não sei se ficará disponível no canal, portanto, aproveite a oportunidade e nos comentários eu vou deixar o link para que você pegue o acesso da aula sobre as dores na coluna, que eu darei no dia 3 de abril,
às 20h30 pelo meu canal do Zoom, e você pega o acesso aonde? No meu perfil do Instagram do Pedagogia Essencial, no meu destaque coluna, você pega o acesso a essa aula e ela vai aprofundar essas microaulas que nós estamos tendo no meu canal do YouTube, porque ela vai dar para a gente exatamente quais são as emoções que precisam ser olhadas, os comportamentos e mentalidades, para que você possa sarar a sua coluna. Isso faria diferença para você? Então, um grande convite que eu te faço é: pegue o acesso desta aula, o meu destaque coluna, e bora resolver de uma vez por todas as dores na sua coluna que não deixam você realizar os seus sonhos, tá certo? Então, um grande abraço, até o nosso próximo encontro.